Louvado seja o Senhor. Isto não está a soar bem do meu lado. Eu digo, louvado seja o Senhor. Apreciamos a vossa vinda no estudo bíblico. Deus aprecia, nós apreciamos e eu oro que o propósito de o Senhor vos trazer no estudo bíblico seja cumprido na vossa vida em nome de Jesus. Por favor, o pessoal eletrônico, a minha voz não está saindo muito bem, tal como eu esperava. Muito obrigado. Que o Senhor vos abençoe pelo vosso bom serviço. Amém. Todos digam amém. Pai, te agradecemos. Bendizemos o teu nome. Que bom e maravilhoso Deus tu és, Senhor Jesus. Não és somente o Salvador, não és somente o curador, és o professor. Senhor, oramos que o propósito de nos trazer aqui para o estudo bíblico esta noite cumpra-se em nome de Jesus. Abençoa o teu povo. Limpa o teu povo. Transforma a vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Deus vos abençoe a poder vos assentar. Esta noite viemos continuando no estudo do Evangelho São Marcos. Estamos olhando Marcos capítulo 1, versos 40. Por favor, abra a tua Bíblia. Marcos 1, 40. E aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe, pedindo-o, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Te admiras por quê? Ou estudamos uma passagem como esta? Te admiras por quê? Estudamos antes, agora estamos a olhar de novo hoje. Por quê? Sim, porque Deus quer que entendamos que os leprosos, que a lepra era uma doença terrível, não porque é tão dolorida atualmente, sim, quando as pessoas tivessem a lepra, penso que mesmo agora, quando há a lepra, não tem o sentimento da dor. A lepra atualmente afeta os nervos, afeta o corpo, que não tem o sentimento. Daí que, por quê? Temos que estudar. Porque na Bíblia, lepra é contagiosa. Entenda. Porque é contagiosa, o que fizeram é de colocar os leprosos fora e ficarem fora até que sejam curados, até que sejam limpos, antes que voltem à congregação do povo de Deus. É daí quando gritasse que ele vem para que as pessoas podiam se desviar dele e não se misturar com ele. A congregação, sabe, quando você é imundo, estás fora da congregação dos justos. E assim é muito importante tu saberes que deve estar limpo, deve ser convertido e a tua vida deve ser renovada antes que você se ajunte na congregação dos justos. Não só isso, porque lepra é contagiosa. Pessoas que estão limpas, se permitirem que os imundos leprosos ficarem com eles, o limpo torna-se imundo, terão a lepra. As pessoas leprosas nunca alcançam a limpeza
e a cura e a saúde das pessoas normais, mas é pessoa normal que sempre apanha a lepra, a razão pela qual são separadas. Olhando para isto, significa então que pecadores não têm a santidade. Pecadores não têm vida limpa, não vivem uma vida limpa, vivemos com elas, não podem alcançar a salvação, não apanham a santidade, mas se nos misturarmos com pecadores, você apanha o que eles têm. É a razão pela qual estudamos aqui, para que a virtude da limpeza do Senhor e o poder da purificação do Senhor esteja sobre nós e não vamos apanhar toda a lepra que eles têm. Falem. Não vais apanhar a lepra em nome de Jesus. Não vais apanhar a imundícia em nome de Jesus. E assim, se temos que ir ao céu, estamos no barco da justiça, estamos no barco das pessoas santas, santificadas, purificadas, para sempre, devemos ser limpos da lepra espiritual. É por isso que estudamos. Não aprendemos apenas para termos na cabeça, queremos o toque do Senhor, queremos ser limpados pelo Senhor, para que estejamos na congregação dos justos. Você estará na congregação dos justos para sempre e para sempre, em nome de Jesus. Assim veio o leproso a ele, rogando-lhe, dizendo, se ajoelhando a ele, dizendo, se quiseres, bem podes limpar-me. Olhamos esta noite no estudo o poder purificador de Cristo Jesus. 3 coisas estamos a olhar. 1. A limpeza imediata do leproso, da lepra incurável. Número 2. Limpeza indispensável da nossa vida interna. 3. O comando irrevogável da sua lealdade implícita. Voltemos para o número 1. Número 1. Limpeza imediata da lepra incurável. Voltando para a mensagem, olhamos Marcos 1, 40 de novo. E aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe, rogando a ele, pondo-se de joelho diante dele, lhe disse, se quiseres, bem podes limpar-me. Olha o verso 41. No 41, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse, eu quero ser limpo. No 42, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Amém. Ele ficou limpo imediatamente. Uma limpeza imediata da lepra incurável. 3 coisas debaixo desse ponto. 1. O pedido do leproso pela limpeza. Número 2. A resposta do Senhor com a limpeza. 3. A reafirmação firme da nossa limpeza. Número 1. O pedido do leproso pela limpeza. Marcos, de novo,
capítulo 1, verso 40. Em Marcos 1, verso 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogou-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Pelo caminho, esta é a única oração no Novo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento, disse: se quiseres, podes. Duvidou a vontade do Senhor. Não estava certo da prontidão do Senhor. Não tinha certeza da vontade do Senhor. Se tu queres, quando você te lembras de que Naamã veio, ele pedia pela limpeza também. Ele disse: se tu quiseres. E os 10 leprosos que vieram mais tarde, vieram a Jesus, estavam fora, sabiam de que Jesus é o Senhor de toda a misericórdia, o Senhor de toda a compaixão, e não havia se acerca deste. Mas este também disse: se quiseres, sim, nós podemos vir. Não tinha lido as promessas de Deus, daí que ele não sabia a vontade de Deus. Nós não podemos ir a Deus e orarmos e dizermos: se tu quiseres, se é a tua vontade. Ele quer. Sua vontade é a nossa cura. Sua vontade é a nossa salvação. Não querendo que ninguém se perca, mas antes, pelo contrário, que todos venham a arrepender-se. Se quiseres, pode me salvar. Somente Ele vai te salvar. Venha e arrependa-te. Te converta dos teus pecados. Se tu quiseres, pode me santificar. Purifica-me. Faça-me santo. Isso é a sua vontade. Mesmo a vossa santificação. Essa é a sua vontade. Uma vez que conhecemos a vontade de Deus, a palavra de Deus é a vontade de Deus. As promessas de Deus é a vontade de Deus. A compaixão de Deus, a misericórdia de Deus determinam a vontade de Deus. Daí que, quando tu vens a orar, tu queres o perdão, essa é a vontade dele. Queres a nova vida, é a vontade dele. Queres uma consciência limpa, é a vontade dele. Queres uma vida, a vida que está transformada para o melhor, para que vivas uma vida justa, é sua vontade, venha. E queres viver uma melhor vida, uma vida alta, uma vida profunda, uma vida justa, uma vida santificada, isso é a sua vontade. Sua vontade é para ti. Daí que tu podes ver confidentemente, dou graças ao Deus, pelo Senhor, porque logo eu quero, disse, sim, eu quero. Olha para isso. Não é permitido na sinagoga, no templo ou no santuário, mas o Senhor entendeu isso, as suas ignorâncias, porque não sabia da vontade de Deus. Daí que Jesus disse na palavra: eu quero, seja limpo. Eu oro que o Senhor coloca a certeza em teu coração. Pela sua vontade, realmente te salva e seja nova criatura em Cristo. Sua vontade é te santificar e te santificará e serás totalmente novo. E a sua vontade é tu chegares ao céu. E a sua graça e o sangue do Cordeiro te lava, te purifica e te purga pela graça de Deus. Os céus, tu estarás lá. Lucas 17:12. E entrando ele numa aldeia, e entrando numa certa cidade,
saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eu vos disse antes, mas deixa que eu vos lembre, leprosos não deviam se aproximar, não tinham que se aproximar onde tem pessoas limpas, que são normais, não tinham que vir perto de pessoas que eram saudáveis, porque o problema deles, da lepra, era tão contagiosa, não se podiam aproximar. Se de fato tentassem aproximar-se, pessoas fugiam delas, excepto Cristo, que os leprosos vieram perto. Ele, porque não apanharia lepra. Ele é filho de Deus, ele é Cristo, ele é limpo e puro e santo continuamente. É por este escudo espiritual que ele tinha, Cristo, que os leprosos vieram a ele, mas eles pararam de longe. Parando eles de longe, aqui é o que eles disseram no verso 13, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Lembrai-vos que estes aqui não disseram, se quiseres, esses todos 10, eles ouviram do que Jesus fazia, o que fez para os outros, ouviram acerca do seu poder, ouviram acerca do seu propósito em vir para este mundo. Daí que eles somente pediram pela misericórdia de Deus. Assim que vens, qualquer que seja a tua condição, és contaminado por dentro, sujo por dentro, estás cheio de imundícia, de vanglória, e tu vens para conhecer a misericórdia do Senhor. Conheciam da misericórdia do Senhor, daí que eles disseram: tenha misericórdia de nós. Olha o verso 14. Aqui está a palavra de Deus, nos diz: e ele, vendo-os, disse-lhes: idem e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Precisa de entender. Não podes colocar Jesus a um jacket sujo. Não lhe podes colocar nele, na cova. Não podes dizer a ele: isso é de como vai te curar. Se é a tua vontade, limpa-me. Não há dúvida. E outras pessoas dizem, lhes tocou e tornaram-se limpos. Estes 10 leprosos não foram tocados. Tudo o que lhes disse, quando os leprosos estavam lá, não levantou a sua voz e disse, e olhar para o céu dizendo: oh Pai, estes 10 leprosos querem a limpeza, querem a cura. Eles precisam da purificação e purgação. Oh Pai, purifica-os e demonstrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Para que o sacerdote saiba de que Cristo já lhes limpou, já lhes curou e performou o que aprenderam em Levíticos. Mais do que centenas de anos antes desse tempo, que não tinham sido capazes de performar, saberão que o Messias chegou. E demonstrai-vos. Mas toca-nos não é necessário. Fale somente uma palavra. Traga algumas águas e esparge sobre nós, não é necessário. Unge-nos com óleo, não é necessário. E demonstrai-vos. Jesus curou, Jesus limpou em diferentes formas. Não podemos lhe permitir fazer o que vai fazer na sua própria vontade. Assim que foram limpos. Assim que estás aqui esta noite, vai te limpar. Qualquer culpa na tua vida, a tua consciência, a mente, o cérebro, o coração, tuas ações, o Senhor
vai trazer o poder da purificação dos céus. Purifica cada um de nós em nome de Jesus. Agora lemos de Naamã. Eu vos disse a história, conheci a história pontualmente. Naamã era um capitão, ainda assim tinha lepra. Porque sabeis, a posição na vida não limpa ninguém da doença incurável. Dinheiro, riquezas, bens, não limpa ninguém desta lepra. Lepra pode vir não somente para o capitão, nação gentia, mesmo rei em Israel, este rei incluído ao ofício que se introduziu no ofício do sacerdote, e o sacerdote veio e lhe desafiou dizendo: Rei, não é lícito para ti entrar aqui e fazer serviço que o sacerdote devia fazer. Você transpassou. E o rei zangou-se. Quem é você para me desafiar? Eu posso chegar em qualquer lugar. Eu sou rei deste tempo em Israel. E zangou-se. E a Bíblia, a palavra de Deus diz: na sua ira, enquanto tinha o incensário na sua mão, a lepra veio sobre ele como o julgamento. Sabe por quê? Ainda que era rei, a Bíblia diz, ele foi expulso. Antes que fosse expulso, ele pessoalmente apressou-se para sair. E foi depositado, não ficou no trono. A palavra de Deus disse, precisou, viveu numa casa separada por todos os dias da sua vida. Porque ainda que era rei, a lepra que veio sobre ele lhe separou dos bens de Israel. Quão séria é a lepra? Não havia nenhuma mulher mostrada na Bíblia, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que teve lepra, mas lemos de Miriam. Miriam e Arão eram membros da família de Moisés. E Moisés veio pela chamada de Deus, e ambos, Miriam e Arão, eram mais velhos do que Moisés. E então começaram a murmurar, mesmo na família de Deus. Murmurações são rejeitadas, porque ele trouxe uma afirmação do seu casamento sem o consenso deles. Então começaram a falar. É somente Moisés que Deus fala com ele, que fala também a nós. Miriam era líder das mulheres em Israel e Arão era o sumo sacerdote em toda a casa de Israel. E murmuraram, criticando, condenando. Sabem, há pessoas que sentem que suas posições lhes qualificam para murmurar, suas posições lhes qualificam para criticar. E assim Deus chamou Moisés, Arão e Miriam para o tabernáculo. E vieram. Agora Deus falou a eles, os três, e disse: Moisés, meu servo, não é como vocês. Eu falo com ele cara a cara, boca a boca. Há pessoas que não têm medo de falar, de tocar o ungido do Senhor. Vem a posição, vem a altura, que eles são intocáveis, incorrigíveis, e dizem: isso é aqui onde nós estamos. Mas Deus disse: Deus não vai falar, Moisés não vai falar. Lembrai-vos, eu sou o menor na família, mas
Deus falou, Miriam tornou-se leprosa. Conheceu o ponto? Ainda que Miriam era bem respeitada, bem honrada, mas depois da oração de Moisés, ainda foi colocada fora do tabernáculo. E depois da oração de Moisés, disse: fica por algum tempo aí. Se o pai fala, ainda que o pai fala face a face, não se envergonhar. E ficaram ali 7 dias. A boa coisa, a misericórdia de Deus é que a nuvem, o pilar a coluna de fogo, não se moveu daquele lugar por todos aqueles 7 dias. E se a coluna de fogo e a nuvem se movessem, todos os filhos de Israel podiam seguir a coluna e Miriam ficaria atrás. Eu posso vos dizer, Miriam naquele tempo era de mais de 95 anos, mas nem com isso estava acima de 12 anos de Moisés, e Moisés veio a Faraó disse: deixa que o meu povo saia. Era de 80, prontamente já estavam a sair, indo pelo deserto, e somente tinham caminhado 3 anos no deserto, e adiciona 12 para 83, prontamente estava a 95. Ainda assim, foi colocada fora do campo, dizendo-vos isto que, quão séria é a imundície da lepra, no caso de Naamã, quando veio ao rei, era o companheiro errado ir ao rei. Entenda que ainda temos que este homem que busca. Ele veio a mim para que eu possa te purificar dessa lepra. E Elias ouviu, disse: deixa que ele venha a mim. Com todo o equipamento veio, e Elias não saiu, não teve que, mandou alguém, disse: vai e diga-o que vai se mergulhar no Jordão 7 vezes e tornar-se limpo. Conhece a história? E zangou-se. De que você está a zangar? Você quer a saúde, quer a purificação. E o servo veio para lhe rogar. Eventualmente, ele mergulhou-se no Jordão. Quantas vezes? Fale então. 7 vezes. O que aconteceu com ele? Ficou limpo. Você será limpo em nome de Jesus. Mas deixa que vos lembre mais. Este leproso em Marcos 1, o Senhor lhe tocou e disse: eu quero ser limpo. Os 10 leprosos, em Lucas 17, o Senhor não lhes tocou, somente disse: vai, mostrai-vos ao sacerdote. E quando foram limpos, e Naamã entrou nas águas. Qualquer que seja o mérito para te salvar, somente venha e se ajoelhe perante o Senhor: salve-me, tal como salvou Saul. E Eve teve uma visão dos céus. Não é assim. Ele salva de outras formas. Veja como salvou Pedro, como salvou André, como salvou João, Tiago. Não houve nenhum raio que veio do céu para cair no chão. Somente venha e arrepende-te e crede no Evangelho. E assim, em Deus da sua forma, vai te perdoar, vai te limpar, vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Precisamos da limpeza na santificação, limpeza na santidade. Não espere da forma como fez para este, como fez para aquele. Vais escutar o testemunho. Somente tu esperas do que eles dizem. Deixa que ele aperfeiçoe e performe a sua vontade na santificação na tua vida. Ele fará. Olha o número 2 aqui. Número 2.
a resposta do Senhor com a limpeza. O Senhor respondeu, a resposta do Senhor com a resposta. Marcos 1:41 nos diz: e Jesus, movendo-se de grande compaixão, é daí que a purificação veio, e a compaixão que estava, a compaixão do homem que estava fora do povo de Deus, e tudo que ele fez estava lá fora. Qualquer que seja que tem que ser feito aqui dentro da comunidade de Israel, ele não participava nisso. Aquele homem precisava da compaixão. Vivendo sozinho, sua esposa não podia ficar com ele por causa da lepra sobre ele. E precisou da compaixão e teve compaixão dele. Não tinha parte, não tinha participação em qualquer coisa que o povo de Deus fazia. E Jesus, ele tinha um predicamento. Por causa disso, teve compaixão nele e respondeu com a limpeza. Da mesma forma, em Lucas 17, o Senhor teve compaixão daquela misericórdia, e porque perguntavam, pediam, tenha misericórdia de nós, e o Senhor teve misericórdia e foram purificados. No ministério de Jesus, João nos diz outra coisa que Jesus fez na presença dos seus discípulos, as coisas que foram escritas e deviam, se tudo que fosse escrito, até o mundo não conteria os livros. Em Mateus 11:5. Em Mateus 11:5, o cego recebeu os olhos, e o coxo andou, e o leproso foi purificado. E os leprosos foram purificados, e os mudos ouviram, surdos ouviram, e os mortos foram ressuscitados, e os pobres tiveram a pregação do Evangelho. Limpou outras pessoas, e isso foi escrito para que possamos ver a compaixão do Senhor e saber que aquela compaixão e a vontade da purificação é para ti, para mim e para todos. Número 3. A última reafirmação para a nossa purificação. Isso foi feito para que possamos entender que há uma reafirmação certa, porque Cristo ainda é o mesmo no seu amor, na sua compaixão, na sua habilidade, na sua autoridade. Nós temos a confidência e temos a reafirmação que Ele fará para nós também. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e quanto tempo? E para sempre. Daí que Ele lhes purificou, Ele purifica hoje e para sempre, até a última alma. Se vivermos na terra, a porta ainda está aberta. A fonte da purificação ainda flui frescamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Tiago, capítulo 1:17. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda a boa dádiva, salvação, toda a boa dádiva, limpeza, toda a boa dádiva, santificação, toda a boa dádiva, a mente pura, consciência pura, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Porque Deus ainda é Deus, Deus de amor, Deus de toda a graça, Deus de toda a compaixão, Deus de toda a misericórdia, e Deus imparcial, fez para outros, limpou outros, vai nos limpar. Curou a outros, vai nos curar. Salvou outros, perdoou a outros, deu a outros poder de irem viver em novidade de vida, uma vida limpa, fará isso para nós, santificou a outros, vai santificar a nós, em nome de Jesus. Ponto número 2. Limpeza indispensável da nossa vida interna. A purificação indispensável para a nossa vida interna. Sim, fisicamente, pode não ser leproso, pode pensar que da população do nosso país, população do nosso continente, os leprosos são poucos em comparação do número de pessoas que vivem na nossa terra. E assim, se falamos somente de leprosos reais, que têm a lepra real, não estaríamos a falar de uma congregação como esta. Porque, pela graça de Deus, não há lepra no teu corpo. Não há lepra no teu coração. Nunca terás este tipo de lepra em nome de Jesus. Boa saúde, corpo limpo, vida saudável, que o Senhor vos conceda em nome de Jesus. Todas essas coisas foram escritas para o nosso ensino, todas as coisas acerca da lepra, acerca dos cegos, todas para o nosso ensino, sobre quem os fins da terra vêm. É por isso que lemos tudo dos leprosos para que a nossa vida interna seja limpa. Se é cego, nós não somos cegos, e ainda assim lemos em que Cristo tocou os olhos do cego, mas tens que entender que os fariseus eram cegos, não sabiam. Os religiosos tradicionalistas eram cegos, não sabiam. E nós éramos cegos. Cegos para a mensagem da salvação, cegos para a oportunidade e privilégio de santificados, cegos para a verdade das Escrituras. E por causa disso, é porque isso que aprendemos acerca dos cegos, para que possamos ver como Ele abre os olhos dos cegos. E assim, abrindo as Escrituras, ele expôs todas as coisas que foram escritas concernente a Ele. E mortos, ressuscitou os mortos. Se éramos mortos, não podíamos aprender dos mortos. Como aprender dos mortos se éramos mortos? Então, estavam mortos nos pecados e transgressões. E os testemunhos que são dados acerca dos leprosos, acerca dos cegos, acerca dos mortos, foi escrito para nós, para aprendermos, para que possamos sair da mortandade da vida em nome de Jesus. A indispensável purificação do nosso interno homem. Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja,
a blasfêmia, a soberba, a loucura. O homem são imundos. Todas essas coisas são na nossa vida, em nosso coração, no nosso homem interno. Of our inner cleansing. Look at number one. The prayer Número 1, a oração dispensable para cleansing. a limpeza indispensável. Aquele leproso veio, você não precisa de vir. Aliás, você precisa de vir para que o nosso coração interno, o nosso homem interno, a nossa vida interna, a nossa disposição interna tenha a purificação do Senhor. Salmos 51, 2. Salmos 51, 2. Aqui está a oração da pessoa como você, a pessoa como você, eu. Disse: lava-me, purifica-me da minha iniquidade e lava-me do meu pecado. Para que como aquele leproso orou, você precisa de orar, precisa de deixar o lugar onde você está e esquecer o que você tem dos pensamentos do homem, da tua disposição interna, e venha ao Senhor e ora para a indispensável purificação interna. Verso 6 diz: eis que amas a verdade no íntimo, justiça no íntimo, a verdade no íntimo, honestidade no íntimo. E diz mais: e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. No verso 7, purifica-me. Esta é a oração, a oração da purificação indispensável. Purifica-me com ísope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a oração que você precisa de fazer, porque sabe, podemos ler acerca disso e o conhecimento é na cabeça, mas a purificação, a lavagem, a purgação, a santidade tem que vir no coração. Ouvindo faz-nos saber que Ele pode fazer, tal como aqueles leprosos souberam que Ele pode fazer. Sabendo isso que pode fazer, não é o suficiente. Ele veio para que realmente possa fazer em suas vidas. Salmos 19, 5, 12. Salmos 19, 12.
Quem pode entender os próprios erros, expurga-me tu dos que me são ocultos. Há coisas dentro de nós, coisas secretas para nós. O que significa secretos para nós? Até algumas coisas que você não sabe. Porque aparece, parece você quando olha para o espelho está vazio, parece que não há nada. Debaixo do ecrã é como se está neutralizado, mas a impureza está lá, a falsidade secreta está lá, mas ele nos mostra a luz do mundo e essa luz vem para nós. E então vamos ao Senhor e dizemos: Senhor, pessoas não sabem disto, vizinhos não sabem disto, amigos não sabem disto, pensam que somos perfeitos, pensam que somos santos, pensam que somos puros. Ainda assim, aqui está pecado secreto, aqui está o pecado, a enfermidade, a impuridade, a imundícia do espírito que está lá. E o Senhor, quando revela, e assim tu vais ao Senhor e oramos essa oração: purifica-me dos meus pecados secretos. Verso 13 diz: também da soberba guarda o teu servo. O homem dizia: há alguma coisa dentro dele, a presunção sai e pergunta: onde você vai? Até o companheiro não pode ouvir, porque alguma coisa lhe empurrava, e ia para fazer alguma coisa que é imunda, impura, contaminada. E isso lhe puxava, até que fizesse isso. E a condenação vem, e então desperta. Pecados da soberba. Você sabe que o companheiro crente não sabe disto, que você vá para o mal, você vá para a imoralidade, você corre para a fornicação, você corre para adultério e está correndo, até que você cai e o teu nome fica fora do livro da vida e você já nem pode se esquadrinhar. É por isso que o salmista orava aqui. Entendeu? Que o pecado da soberba estava na sua vida quando viu aquela mulher e se lavando. Então a soberba começou a lhe puxar, ele chamou o servo. E os servos são aqueles servos maus que até examinaram, não puderam esquadrinhar o seu mestre e chamaram aquela mulher. Sabia que aquilo era errado, mas fizeram e trouxeram aquela mulher para ele. O pecado da soberba. E dormiu com a mulher. Aquela mulher engravidou. E enviou a Joab, mandou a Joab: vá e chama Urias para vir, que venha rápido. Eu quero falar com ele. Então Joab mandou Urias, o marido da mulher. Então, alguma coisa lhe puxava. E a seguir, Urias veio e Davi procurava encobrir o pecado secreto. Davi disse: não vá à tua esposa. Disse: vá e goza com tua esposa. Para que, eventualmente, quando se mostrar a gravidez, não saberão que é Davi. Pensaria que era do marido. Mas o homem não voltou a casa. Era um servo leal. Era um servo com total consagração. E Davi disse: por que não vais à casa? Você está vindo do campo. Disse:
a arca do Senhor está no campo da batata, e eu ir ter prazer em casa, não, não posso. E assim Davi disse ao servo para trazer o vinho forte e fez o homem embebedar, sabendo esses servos que estavam ajudando, servindo a Davi para encobrir. Eles não conheciam a palavra de Deus e, eventualmente, ainda que o homem foi feito embebedar, assim não voltou a casa para gozar por nada. A sua mente estava no campo da batalha, pecado da presunção, e quando Davi soube que isto vai se revelar e este homem vai perder a sua vida, fez uma carta para Joabe e disse a Joabe na carta: quando este homem chegar em ti e te der esta carta, coloca-lhe em frente da batata no lugar mais quente. Sabes, Urias, leal, justo, não abriu aquela carta pelo caminho. Aquele homem era um homem salvo, homem santificado, um servo salvo, e ele era um homem dependente. Nem abriu a carta e entregou a Joabe. Joabe, o rei disse, tinha que lhe dar esta carta. Joabe, você leste o contexto da carta e sabes que o rei quer a morte deste homem. Um homem leal, morto. Um homem fiel, quer-lhe morto. Alguma coisa deve ter acontecido. E Joabe, sabendo de tudo isto, todos eles ajudaram Davi para que o seu pecado da presunção, pecado secreto, a imundícia interna permanecesse. Como? Você está ajudando o teu Davi. O teu Davi pode ser ou você é missionário. O teu Davi pode ser o superintendente geral. O teu Davi pode ser um líder respeitado sobre ti. Mas, se tu vês que isto está acontecendo, há um pecado secreto, há uma imundícia secreta, e o teu líder quer te usar para encobrir, isso não vai ajudar Davi, não vai ajudar a ninguém, e eventualmente mataram a Urias. Mas dou graças a Deus, Urias foi ao céu. Eu disse, Urias foi ao céu. Sabes? É a coisa última de irmos ao céu. Qualquer coisa, pecado secreto, que Davi tentou encobrir, isso é com ele, mas você chegarás ao céu. Não te apartes do povo que está salvo. Não te ajudes com as pessoas que encobrem a imoralidade, o pecado, impuro. O teu Davi, o teu líder, está te usando para ir lhe chamar por causa da depravidade interna. Diz, guarda o teu servo também da soberba, que não deixa que isso tenha domínio sobre mim, e eu serei reto, eu serei inocente. Segundo aos Coríntios 7, 1. Segundo aos Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. A imundícia do espírito está por dentro. Precisamos da purificação indispensável da imundícia do espírito.
aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Número 2. A performance da nossa purificação interna. O Senhor que performe. Para ti, para mim, para cada um de nós, em nome de Jesus. Olha para Ezequiel 36, verso 25. Ezequiel 36, 25. Então, espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É o que ele quer fazer. Quer nos purificar de todos os nossos ídolos. Antigo Testamento. Eu não tenho ídolos. Como é que sabes? A cobiça é um ídolo. O amor do dinheiro é um ídolo. A imundícia da carne, que você tanto aprecia e tanto deseja, o sentimento imundo no teu coração, o toque da carne daquela menina, esse é o teu ídolo. A imundícia e a paixão que tens para tocar a carne daquele homem, isso é ídolo. A imundícia que tens por dentro, a imundícia da carne, a imundícia do teu espírito, e Deus disse: eu vos purificarei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha o verso 26. No verso 26 diz: e vos darei também um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo por dentro. O novo espírito que afeta a nossa atitude interna, isso afeta a nossa disposição interna, isso afeta o nosso desejo interno. O nosso desejo interno diz: e um novo espírito vos darei, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eu digo amém. Verso 27, e eu porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e vós guardareis os meus juízos e os observareis. Nos diz em Efésios 5, 26, que ele, para santificar e purificar no Novo Testamento, precisamos de santificação. Precisamos a purificação interna. E Cristo deu-se a si mesmo para a santificar, purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra. No verso 27 diz: para apresentar a si mesmo, a igreja, todos os membros da igreja, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que seja santa e irrepreensível. Segunda ao Timóteo, capítulo 2, 21. Segunda ao Timóteo 1, 21. Se o homem se purificar, segundo Timóteo 2, 21, de sorte que se alguém se purifica destas coisas, feito santo, feito puro, feito diferente de entre o povo santificado, será vaso para honra,
santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Verso 22. Foge também dos desejos da mocidade, depois que o Senhor te salvou, te santificou e te purificou. Precisamos de preservar aquela santidade, aquela santificação. Precisamos de saber que esta é a grande herança, tão alta herança que tenho. É algo que me leva para o céu. Isso é tão maior do que o bilhete que te faz viajar para a América. Por quê? Os céus é tão alto e melhor do que a América. E isto é aquele bilhete, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, se tu tens este bilhete, se tu tens o passaporte, se tu tens a visa naquele passaporte e tens este aviso e te levar à América, irás guardar com zelo aquela visa, irás com zelo guardar aquele passaporte, irás com zelo guardar aquele bilhete. Se alguma coisa vier para destruir, para contaminar aquela visa e defraudar aquele passaporte, você vai permitir isso? Estou fazendo uma pergunta. Se você não permitir nenhuma coisa para defraudar aquele passaporte ou para destruir aquela visa ou para rasgar um dos papéis das páginas do teu bilhete, por causa de teres dito, eu guardo isto para que eu chegue à América, por que não guardas esta salvação, esta santidade, esta santificação, para que possas chegar nos céus? Ou tu não crês mais na palavra de Deus? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos tão sábios em guardar o bilhete, papéis e documentos que nos levam fora da nossa terra aqui e ir para outro lado, e não somos tão sábios para guardar o documento que nos leva daqui e nos levar para o céu. Eu oro a Deus que te ajude para que sejas sábio. Diz que deves fugir e foge também das concupiscências da mocidade. José não sabia que havia algum perigo onde trabalhava, onde estava a servir. Somente estava com todo o seu coração, trabalhando normalmente, trabalhando lealmente, trabalhando sacrificialmente, e o Senhor abençoou a casa de Potífar por causa do serviço e o trabalho de José. Não sabia que havia algum perigo, até um ponto em que não havia como, que a mulher do Potífar veio e disse, agora venha, faça isto. A mulher estava cheia de concupiscência da carne. Mas José disse, como é que eu posso fazer isso? Pecando contra Deus. Mas a mulher não desistiu dele, tentadora. E veio quando ninguém estava e pegou-lhe pelas capas e disse, deves fazer isso. E José disse, eu preciso de fazer alguma coisa, tenho que fugir. Você fugirá. Mas a mulher reteu a sua capa, seus vestidos. Mais tarde, perdeu os vestidos e perder o meu relacionamento com Deus. Ou perder a vestimenta, ou perder o meu relacionamento com Deus.
Então, este tinha uma purificação interna, foge também da concupiscência da mocidade. E ele fugiu dela e saiu para fora. Eu oro a Deus para que te mostre o caminho da saída nisso, de casas internas da corrupção, em nome de Jesus. E siga a justiça, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Número 3 aqui é a preservação da nossa purificação interna. Somos ditos em Mateus capítulo 5, 8. Bem-aventurado é o puro de coração, porque ele verá a Deus. Com muita pena, muitas pessoas que são impuras no coração não verão a Deus. Tristeza, agonia para as pessoas que são impuras por dentro, impuras na mente, não verão a Deus. Quer aqui na terra ou nos céus e no além. É por isso que precisamos desta limpeza interna e preservarmos a limpeza interna. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus capítulo 12, 14. Segui a paz com todos. Não seja a pessoa que vive por toda a vida, reage contra esta pessoa. Você está lutando com pessoas, você luta com elas em casa, luta com elas no escritório e te conhece e te chamo. Antes que te chamo, vida profunda, você é um contagioso. Você luta fisicamente, você luta psicologicamente, você luta por qualquer coisa, por qualquer instrumento, e você faz de tal maneira que as pessoas não sabem de que você está a lutar. Porque a pessoa com que você luta, ele nem sabe em casa e nem chega à retaliação. Porque porque 2 zeros não fazem o certo. Cada um quer chegar no céu, seguirá a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu oro que tu verás o Senhor. Eu disse, eu oro que tu verás o Senhor. É por isso que vieste aqui, para que toda impuridade, todo tipo de injustiça, todo tipo de luta, e uma luta errada. Há uma boa luta que é boa luta. Tem uma boa milícia da fé. Essa é boa. Mas você luta e queres reter a impuridade na tua vida. Esse é mau. Salmos 24. Estou lendo 3. Salmos 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? A pergunta é, quem é que chegará no céu? Aquele que vai querer estar no céu. Olha para a resposta. Aquele que é limpo de mãos, não faz aborto. Aquele que tem um coração puro, não um coração imundo, que não rouba dinheiro da igreja ou do escritório sem um conceito, que tem mãos limpas, mãos que não mudam os recibos, não escrevem coisas que são más. Aquele que tem mãos limpas não defrauda, não manda pornografia para ninguém com as suas mãos. Aquele que quer entrar nos céus, aquele que tem mãos limpas e
coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Nem jura enganosamente. Não jura enganosamente. Tudo que fazemos, tudo que dizemos, é para nos preservar para o céu. E se você tenha feito alguma coisa errada, Joab não for capaz de te confrontar, e se você tenha feito alguma coisa errada, e os teus servos que envias para lhe trazer vinho e fazer Urias beber e ficar embebedado, não pode te confrontar. E se você tenha feito alguma coisa errada, que este homem, que o sim, e essa mulher sim, faz isso, faz aquilo, vai ter essa informação para mim, e não tem como dizer não, porque as suas mentes não estão focalizadas no céu, as suas mentes estão agradando a ti e não agradando ao Senhor, mas alguém, que como Natan não, agora, virá e vem face a face contigo e te diz a história e que vai te apanhar. Então você faz um comentário e você tens um homem como Natan capaz de olhar para ti e te apontar dizendo: tu és o homem, tu és a mulher. Por favor, não comece a jurar, porque outras pessoas, quando são apanhadas, dizem: eu juro pelos céus e a terra, eu juro por Deus que eu nunca fiz tal coisa. Amigo, não jure enganosamente. Calma, entenda que isto não é o fim da vida. Ainda há eternidade em frente de ti, razão pela qual tu és guardado aqui na terra, e te dar chance para limpar o teu caminho, limpar a tua vida e ser salvo e restaurado da apostasia e ser santificado e ser purificado. E aquele que tem, você deve ter mãos limpas, coração puro e não jure enganosamente. Viemos ao ponto número 3 agora. Número 3. O comando irrevogável da sua lealdade implícita. Comando irrevogável da lealdade implícita. Viemos a Marcos 1, 43. Em Marcos 1, 43. E Jesus, movido de, digo 43, e advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote, mostra-te a ti mesmo ao sacerdote. Quando ele te manda, e se não entenderes, fica. Pergunta a ele: por quê? Não diga nenhuma coisa a ninguém, mas pessoas a quem você deve dizer alguma coisa e mostrar-se a ela é o sacerdote. Por quê? Pergunta. A razão é: o sacerdote tinha dito que tinha que fazer a cerimônia da purificação quando o leproso for limpo. Isso lhes tinha sido dado nos Levíticos e Deuteronômio mais do que centenas de anos antes deste tempo, e ninguém tinha se mostrado que tinha lepra, e a lepra foi purificada quando o tempo de Messias chegou. Ele é o único que podia fazer isso. E assim, Naamã
foi purificado não era um israelita, não teve nenhuma cerimônia porque não tinha autoridade o sacerdócio sobre ele. E Miriam não teve que fazer isso porque isso foi no deserto. E foi um tipo de julgamento vindo sobre ela. E assim o sacerdote esperava. Quando é que ele vem, já foi purificado da lepra e performar a cerimônia, a limpeza da lepra. Jesus disse ao homem, sabe, este é a credencial que este sacerdote estava à espera. Daí não vá a nenhum outro lugar, não diga nada a ninguém, vai direto ao sacerdote. Lembramos, é a razão pela qual Jesus disse aos 10 leprosos, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Olha para este leproso aqui, o Senhor o advertiu severamente, logo e o despediu. Disse-lhe, olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés, entenda, o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Vai, lhes diga, o sacerdote, isso será o testemunho para eles. E que este é o Cristo. 3 coisas aqui. Número 1. Comando irrevertível do Senhor. É o que acabamos de ler agora. Não é somente este leproso que o Senhor lhe deu este tipo de mandamento irreversível. Disse a mesma coisa em Mateus 16, nos diz, em Mateus 16, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. 17, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Verso 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Verso 20 diz, então mandou aos seus discípulos para que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Lhes advertiu para que não dissessem nada a ninguém de que ele era o Cristo. Por que não podemos escutar os mandamentos do Senhor? Somente carregamos as antigas ideias, tudo que ouvimos, tudo que vimos, vamos dizer, advertiu aos seus discípulos, tal como advertiu os leprosos, que foi purificado, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes. Estamos a olhar Mateus 17. Este foi o tempo da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Mateus 17, 5, diz, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e a nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo,
escutai-o. Verso 6. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Verso 7. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Verso 8. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Verso 9. E, descendo eles do monte da transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Entendam daí que não é somente o leproso que foi dado a ordem irrevogável, irrevertível comando, disse também aos discípulos: não digam nada a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Tudo o que ele disse na sua palavra é o que temos que obedecer. Número 2. A contradição irresponsável dos sem lei. A contradição irresponsável dos sem lei. Marcos 1, 45. Marcos 1, 45. Mas, tendo ele saído, começou esse leproso a apregoar muitas coisas. Leproso, foste purificado, não estás convertido ainda, estás curado, mas não estás salvo, não és obediente no que o Senhor disse, somente pensou: isto é o que fazer, vá, mostra-te ao sacerdote. Nem chegou ao sacerdote, onde quer que está, começou a apregoar, começou a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Vamos entender isto. O leproso estava fora, lá no deserto, não se misturara com pessoas. Jesus estava dentro da cidade. O leproso veio do deserto, ele foi purificado. E Jesus disse: escute, não diga nada a ninguém, vá somente diga ao sacerdote. O homem desobedeceu e fez o que queria, o que era bom em seu próprio coração. Qual foi o resultado? Isso fez com que a multidão queriam quase chegar, queriam isso, queriam aquilo, e o Senhor Jesus foi ao deserto e o homem, o leproso, permaneceu na cidade. Que transação é esta? Que um no deserto, agora está na cidade, e Cristo na cidade, agora foi puxado para o deserto pela sua ação insábia. Sabem por quê? Há alguma coisa que é reta com a pessoa. Por que tem que ir dizer toda a gente? Por que não foi primeiro ao sacerdote e mostrar? É o que Jesus disse. Você quer ser sábio mais que Jesus? Juízes 21, 25. Juízes 21, 25.
Naqueles dias não havia rei em Israel, daí que cada um fazia o que lhe aprazia no seu coração. Push the word of Christ aside, the commandment of Christ aside. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O leproso fazia o que lhe parecia bem. Não havia rei em Israel, não tinha Cristo no trono do seu coração de controlar. Tudo o que lhe controlava agora era ideias naturais e o que fazer. Somos ditos em Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Há um caminho que parece reto aos homens, mas o fim é destruição. Destruição e morte. Escutando os mandamentos do Senhor e fazer o que Ele disse. Quando a sua mensagem vem a ti, há uma coisa só a fazer, só obedece, só obedece. Ponto número 3 agora, ponto número 3. Our implicit commitment. Nosso cometimento implícito ao seu senhorio. Veja, Senhor Jesus disse aos seus discípulos, disse, não digam-lhes agora de que Jesus é o Cristo, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. E depois de ressuscitar da morte, diz, agora tem a liberdade, agora devem dizer a cada um, irem em todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Ressuscitou da morte agora. Foi tirado da restrição. É por isso que, então, quando eles enviou na primeira vez, disse não idem pelo caminho dos gentios, mas somente vão, digam aos israelitas, o senhorio do Israel, e Jesus lhes salvou e pregou o Evangelho do Reino de Deus. Não vão aos gentios, mas depois de ressuscitar da morte, diz, agora idem para os gentios, idem em todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Entendam que comando para ti hoje, o que fazes hoje, diz, agora é o que devem fazer. Atos 26, 16. Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, por este propósito, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Verso 17. Livrando-te deste povo e dos gentios. Agora podes ir aos gentios, a outras pessoas, ou Paulo apóstolo, a quem agora te envio. E somos ditos também, no verso 18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que tenham a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Olha o verso 19. Olha o verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente, o leproso foi desobediente. Ele não interpretou ou aplicar o mandamento do Senhor Jesus Cristo propriamente. Ele foi a outra direção. Ele fez o que era reto aos seus próprios olhos, mas Paulo disse, ele me mandatou, eu sei que ele me mandatou, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu oro que Deus te dê o entendimento em tudo. O Senhor que te dê a graça
a mente, o coração, o desejo e o foco da mente para fazer como te instruiu a mim, nós, em nome de Jesus. Um bom amém. Vamos nos levantar e orar. E dizemos ao Senhor, levamos tudo ao Senhor o que aprendemos. Aprendemos que hoje Cristo ainda continua a purificar. Purifica da lepra, cura doenças incuráveis, nos lava do contagioso, das doenças contagiosas, tudo na tua vida. Entendas. A lepra física é pequena. É a imundícia interna. Que precisamos da purificação indispensável. A imundícia interna, a imundícia do espírito. Precisamos da purificação disso. A tua vida é impura interna. Estás tu purificado disso? Os ídolos internos. Espalharei água pura sobre vós e sereis limpos. Sereis purificados de toda a vossa imundícia, de todos os vossos ídolos. Os purificarei. Diga a ele, diga a ele, diga a ele. O leproso veio a Jesus, ajoelhando, rogando a ele, pedindo pela purificação, pela misericórdia e a vontade do Senhor. É sua vontade de perdoar, é sua vontade de salvar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabe que sem aquele perdão, sem aquela purificação, estaremos fora da comunidade de Israel. Seremos cortados do santo céu, da presença de Deus. Traga o teu coração ao Senhor. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Qualquer que encobre os pecados não prosperará. Jurando para encobrir o teu pecado. Isso não te leva ao céu. Isso não vai te aproximar ao Senhor. É te puxar longe, longe, longe do Senhor. Não jure enganosamente. Para chegar no céu, precisa de ter uma consciência pura. Que não haja concupiscência no teu coração.
que te faz tendo immoral hands, mãos imorais, mãos impuras. let him wash you. Deixa que ele te lave. Let him cleanse you. Deixa que ele te lave. Cleanse you of hypocrisy. Que te lave da hipocrisia. Cleanse you of filthiness. Que te lave da imundícia. Cleanse you of iniquity. Que te lave da iniquidade. Cleanse you of secret sin. Que te lave do pecado secreto. The Lord is coming, O Senhor está vindo. and he can come any E ele pode vir a qualquer momento a partir de já. your hands are not cleansed, Tuas mãos não são lavadas. your heart is not cleansed, Teu coração não está lavado. if your life is not Se tua vida não está limpa. if your heart is Se o teu coração não está puro. if your character Se o teu caráter holy, não é santo. if salvation is not Se a salvação não se revela. if sanctification is only in theory Se a santificação é somente na fúria. and the experience, E não tens a experiência. the Lord will not accept O Senhor não vai te aceitar into his presence para a sua presença aqui na terra. and will not accept you E não vai te aceitar into heaven no céu, the final day. no dia final. Don't listen to the commandments of men. Não escute os mandamentos dos homens ou mulheres. They are not Jesus. Eles não são Jesus. Listen to Christ. Escute a Cristo. They obey the commandment of a sinner, of a backslider. Não obedeça o mandamento do pecador ou do apostatado. Sinner, the backslider, O pecador apostatado te dizendo: don't tell, não diga, don't talk, não fale, don't show that não mostre I'm living an immoral life. que vive uma vida imoral secretamente. For you are a sinner, you are not a savior. E você é o pecador, não és o Salvador. You are not Christ. És um apostatado, não és Cristo. You must not cover sin for sinners. Não encoberta o pecado dos pecadores. You must not cover immorality for the immoral. Não encoberta a imoralidade dos pecadores sendo um imoral. Come back to Christ. Volte para Cristo. A new commandment I give unto you. Um novo mandamento vos dou: Love God with all your heart, all your soul, all your mind. amar a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento,
ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama aos crentes como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou. Ide em todo o mundo, pregou o evangelho a toda a criatura. Deixa que toda a terra ouça. Deixa que toda a terra saiba. Pregue. Tell them Jesus has died. Diga-lhes que Jesus morreu. Jesus. Fala-lhes de que Jesus salva. Tell them Jesus. Fala-lhes de que Jesus cura. Tell them Jesus. Diga-lhes de que Jesus santifica. Tell them Jesus. Diga-lhes que Jesus batiza no Espírito Santo. Tell them Diga-lhes de que Jesus is coming. vem de novo. New commandment. Novo mandamento vos dou. From the Savior's hand Ama o Salvador. as a command. Tens que fazer como um mandado, como uma ordem. The message by O leproso deixou a mensagem. Nunca fez a pergunta por quê. Quando o Salvador fala, nunca diga por quê. Quando o Salvador te fala, há só uma coisa a fazer, só obedece, só obedece. for mansions in heaven reside. Se os teus olhos estão na mansão dos céus, além das nuvens, You listen to the Lord, você escuta ao Senhor, the loyal, és leal, implicit loyalty. uma lealdade implícita. Meet yourself Você comete a ti mesmo ao Senhor at all costs, a todo custo, at all times, em todo tempo, in all places, em todos os lugares. for the spiritual strength and grace you give me. A graça e força espiritual me dá. And I will do just Por dentro eu farei. Só obedece, só obedece. Father, we thank you Pai, te agradecemos for taught us por aquilo que nos ensinou, aprendemos e oramos, grace to give que a graça de fazer, assim que nos ensinou, nós possuiremos, teremos e preservaremos tua palavra e obedeceremos a tua palavra em todo momento da nossa vida, até ao fim, em nome de Jesus. cast out the spirit Expulsa o espírito do esquecediço grant us e dê-nos em todo momento, todo tempo, stand by your word a estarmos defendendo tua palavra e obedecer a tua palavra em todo tempo, cost. a todo custo, em nome de Jesus. Thank you, Lord, for the answer. Jesus, Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus que nós oramos.